Oi, eu sou o Sobrevivente e eu quero começar esse vídeo com uma pergunta bem simples. Você usa o ChatGPT para desabafar? Você já utilizou ele para esse propósito? Tem uma galera que conversa com o ChatGPT como se fosse um psicólogo. Eu mesmo já gravei vídeos aqui no canal ensinando a fazer isso. Algo que é muito útil, principalmente para quem não tem grana para cuidar da própria saúde mental. Afinal de contas, terapia é algo muito caro no Brasil e com um ótimo psicólogo a terapia é ainda mais cara, então é bem inacessível para boa parte da população. Só que se eu te falar que agora essa prática de desabafar com o ChatGPT pode ser algo bem perigoso. O ChatGPT e outras inteligências artificiais que parecem ser suas amigas podem agora te entregar para a polícia. Então talvez esteja na hora de parar com aquelas pesquisas engraçadinhas de como fazer desaparecer um frango de 75 quilos e 1,70 m sem ninguém descobrir. Sobrevivente, mas o que aconteceu para você estar falando isso para mim, cara? Tipo, o que aconteceu? Virou X9 agora o ChatGPT? É o seguinte, aconteceu isso no Espírito Santo, sim, aqui no Brasil. Um agricultor de 36 anos em São Gabriel da Palha foi preso suspeito de usar o ChatGPT para planejar levar o filho dele de Americanas, para fazer um game over no jogo da vida do moleque sem direito a novas vidas, se é que me entende. Sobrevivente, mas por que o cara faria isso, pô? Tipo, o próprio filho do cara. Porque ele não queria pagar pensão alimentícia. Esse foi a justificativa dele. Ele chegou a tentar pagar alguém para fazer isso. R$50 mil. Só que o pistoleiro se negou porque se tratava, bom, de uma criança, né, pô? Então, até alguém que trabalha no crime tem seus limites. E sobre esse valor de R$50 mil, um comentário me chamou muita atenção. O cara disse o seguinte: tem 50 mil para desativar o filho, mas não para pagar pensão. A CNN Brasil falou que o alerta chegou à polícia no dia 16 de junho de 2026 e que a prisão ocorreu no dia 19 de junho. Foi uma ação bem rápida até, um dia antes da data que teria sido planejada para o ataque. Segundo migalhas, a investigação começou quando a OpenAI, a empresa do ChatGPT, identificou mensagens em que o usuário falava do plano de fazer isso com o próprio filho. Aí a OpenAI repassou os dados às autoridades norte-americanas. Afinal de contas, a OpenAI é uma empresa americana, então ela entrou em contato com a polícia de lá. Depois o FBI encaminhou ao Ministério da Justiça brasileiro, que acionou a Polícia Civil do Espírito Santo, e aí finalmente a Polícia do Espírito Santo prendeu o cara. Olha só o que foi que aconteceu, cara. Eu tenho que repassar isso contigo. A empresa do ChatGPT viu que o cara estava pesquisando como fazer essa parada aí. A empresa do ChatGPT entrou em contato com as autoridades americanas passaram o caso para o FBI passou o caso para a Polícia Civil do Espírito Santo, e por conta dessas mensagens trocadas com o ChatGPT, o cara foi preso. A reação das pessoas sobre isso foi de muita surpresa, como os comentários aqui. Ou seja, todo mundo que usa está sendo espionado pelas IAs. Esse é o tipo de notícia que não deveria vir a público. Agora todo mundo sabe que a IA X9 poderiam deixar no anônimo e pegar vários criminosos em potencial, ou pelo menos observar mais de perto para prender em flagrante. Ninguém está reparando no fato de que o desativador de aluguel tem um conjunto de valores maior do que o genitor da criança? Nesse caso, o resultado foi positivo, mas pensa o nível de informação e vigilância que essas ferramentas estão exercendo sobre nós. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Que tipo de informações eles podem estar coletando e transferindo? E por último, quer dizer que não existe privacidade nas intenções com o ChatGPT? Só que esse caso é ainda pior do que você imagina. Bora trocar uma ideia sobre? Bora conversar sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. E você pode fazer o teste, cara, eu vou curtir. Sobrevivente, então quer dizer que nada que eu converso com a IA é anônimo? Tipo, as empresas estão vendo que eu escrevo pra IA? Porque assim, eu escrevo umas coisas, né, nem criminosas, sobrevivente, mas eu escrevo umas coisas meio vergonhosas até, né? Outro dia eu perguntei se o tamanho do meu boneco era bom, sobrevivente. Então quer dizer que as empresas de IA sabem isso que eu tô conversando com a IA? E mais ou menos, tá? Olha só, a sua conversa, ela não é pública. Não é como se qualquer pessoa, inclusive qualquer pessoa das empresas de inteligência artificial, pudessem ler a sua conversa. Só que ao mesmo tempo, a sua conversa também não é um cofre secreto guardado a 7 chaves. A OpenAI tem acesso ao que você conversa com o ChatGPT. Isso está inclusive no documento deles de transparência. Vamos abrir aqui, ó. Transparência e moderação de conteúdo. Para promover um uso seguro e responsável dos nossos produtos, lançamos mão de diversos procedimentos e ferramentas. O objetivo é gerenciar conteúdos que possam infringir leis, olha só o que o cara aqui foi preso por conta disso, né? Ou violar nossos termos e políticas. Como monitoramos e fazemos cumprir? O que eles falam? Que eles usam classificadores
indicadores, modelos de raciocínio, blá blá blá. O que eu quero dizer? Eles usam IA para poder ver o que é prejudicial, eles usam também denúncias de usuários e, por último, eles passam por uma revisão humana. E essas aqui são as possíveis punições: restrições de conta, avisos, restrições de compartilhamento de conteúdo, resultados de busca, controle de visibilidade de GPTs, moderação de fórum, enfim, nesse caso foi até a polícia. Mas o que acontece é que o sistema mesmo avisa se tem uma parada muito errada com o que você está conversando com o chat, e aí mandam para um ser humano, o ser humano vai lá, e se for algo muito extremo, como foi esse caso aqui, eles podem acionar a polícia. Isso não quer dizer, vamos lá, mais uma vez, que funcionários ficam lendo tudo que você escreve como se fosse uma central espionando conversa com conversa. Os sistemas automáticos avisam a empresa, um ser humano vai dar uma olhada, e se for algo de risco iminente, pode acontecer, não significa que vai, deles acionarem a polícia. E o mais interessante é que isso aconteceu com uma conversa aqui do Brasil. Uma empresa americana, cara, conseguiu chegar até aqui ao Brasil e fazer o cara ser preso. Agora, é por isso que é vacilo sair dando informações sensíveis para uma IA. Evita, cara, colocar sua senha, seu CPF, seu endereço completo, dados bancários, documentos íntimos, informações de terceiros ou qualquer coisa que você não gostaria que pudesse ser acessada por uma empresa ou ordem judicial, porque dependendo do caso, sim, um juiz pode ler o que você conversou com o ChatGPT e isso pode prejudicar muito você numa situação. Se bem que se você tá cometendo crime com IA, você tem que se ferrar mesmo. Enfim, toma cuidado com as suas informações sensíveis por questão de proteção à sua privacidade mesmo. Agora imagina, cara, algo que você conversou sendo usado no futuro para te punir por um crime. Imagina o juiz abrindo seu histórico de conversas ao vivo e a cores na hora do julgamento. Às vezes, o seu histórico de conversas com o ChatGPT é pior do que o seu histórico de navegação que você exclui e acha que o provedor não tem acesso também. E sim, o seu provedor de internet tem acesso ao seu histórico de navegação. Não adianta só ocultar do seu navegador. Eles sabem os sites que você anda acessando escondido. Sobrevivente, então não é pra confiar em nenhuma IA mais, né, cara? Não dá pra confiar no ChatGPT, nem no Claude, nem no Gemini, né? Cara, é isso mesmo? A gente não pode confiar em IA nenhuma? E aí que tá a piada, né? Porque, na verdade, nunca era pra ter confiado em IA nenhuma. As IAs são ferramentas de empresas e governos mexem com empresas e vice-versa. Você tá confiando as suas informações a uma grande corporação e grandes corporações têm um troca-troca com o governo. É claro que não precisa levar nada pra um lado conspiracionista, do tipo, são os Illuminates, são... Calma, tá? Calma. Mas é bom tomar cuidado com certas brincadeirinhas. E não que não tenha gente que mereça ser parada. É claro que tem gente criminosa que merece ser parada, mas fica o questionamento de até que ponto a nossa privacidade realmente ainda existe aqui. Por exemplo, a ação da polícia possivelmente salvou a vida da criança, já que o pai supostamente cometeria um crime grave. Falando nele, sobrevivente, esse cara aí vai passar quanto tempo preso, pô? Bom, ainda não dá pra saber. O que ele tem agora é uma prisão preventiva, não é uma pena definitiva. É uma prisão que, enfim, vai impedir ele de fugir ou de atrapalhar o processo. Pelo que saiu na imprensa, ele foi preso no dia 19 de junho desse ano, antes da data em que a polícia disse que o ataque poderia acontecer. O caso ainda está em investigação e o celular foi apreendido e o indiciamento ainda não tinha sido concluído. Segundo o UOL, ele poderia responder por ameaça, incitação ao crime e tentativa de desvivamento. Na prática, tem dois cenários rolando aqui. Se a justiça entender que ele continua oferecendo risco para o filho, ele pode ficar preso durante a investigação e o processo por meses ou até mais tempo. Só que prisão preventiva não é uma condenação automática, o cara ainda não é culpado. A defesa pode pedir soltura, habeas corpus ou troca por medidas cautelares, o que é bem comum, na verdade. Se ele for condenado a algo grave, como tentativa de desvivamento, a pena pode ser bem pesada. E tem agravante também pelo fato de ser, se não me engano, a lei entende que o agravante é para coisas assim sendo feitas com pessoinhas menores de 14 anos. Só que tem uma parada importante aqui que a gente precisa lembrar também, tá? Planejar um crime não é sempre a mesma coisa que cometer esse crime ou tentar cometer esse crime, com exceção de tentativa de golpe de Estado e algumas outras situações atípicas, mas isso aqui já vai entrar numa parada política e não é o tema desse vídeo. Para virar tentativa de desvivamento, normalmente precisa ter começo de execução, não só conversa ou pensamento, que em teoria foi o que o cara teve com o ChatGPT. Como a polícia disse que havia mensagens sobre pistoleiro, veneno, arma, corda e ataques, isso pode pesar muito contra esse pai, porque já é um planejamento muito bem trabalhado e ele chegou a entrar em contato com o cara para poder fazer o serviço. Só que a defesa dele provavelmente vai tentar dizer que eram apenas pesquisas e desabafos e que não teve execução. Vão dizer que ele estava brincando de faz de conta, que estava montando um cenário na cabeça dele, que ele estava extravasando isso para não trazer isso para o mundo real. Enfim, a defesa vai fazer o trabalho dela. A CNN falou que ele confirmou
confirmou as pesquisas. Ele falou assim, olha, eu realmente pesquisei isso, só que ele negou essa intenção. Então dá pra culpar o cara? A defesa vai alegar que não, porque é só uma pesquisa, não foi uma ação que ele cometeu. Inclusive o pessoal no Twitter tava lembrando de um filme com o Tom Hanks, não, cara? Qual é o outro Tom? Tom Cruise. Deixa eu ver se eu encontro o filme aqui. É esse filme aqui, o Minority Report, que é, se eu não me engano, eu não assisti, mas eles conseguem prever a intenção de alguém cometer um crime e já prendem a pessoa de imediato, e aí fica o questionamento, né, de pode prender alguém por ter pensado num crime sendo que ela ainda não cometeu. Já a acusação vai falar que se o cara chegou a conversar com o pistoleiro, é porque já é algo em ação e não apenas uma pesquisa, então já pode se encaixar, digamos assim, no ato propriamente dito, e não só no planejamento desse ato. Sobrevivente, já aconteceu isso antes, cara, da IA entregar uma pessoa pra polícia, porque é a primeira vez que eu tô ouvindo isso, e é uma parada meio Black Mirror, né, porque, sei lá, agora eu tô com medo de falar com o ChatGPT, velho. Já aconteceu sim, mas não é tão comum, e não da forma que aconteceu dessa vez. Antes desse caso, detalhe, eu pesquisei, e eu não encontrei outro caso, nem mesmo na gringa, que tenha acontecido como aconteceu aqui no Brasil. Eu não sei se a gente estreou esse novo modo X9 da IA. Enfim, antes desse caso do pai no Espírito Santo, já existiam situações em que conversas com IA apareceram numa investigação criminal. Um exemplo foi o do Ryan Sheffer, universitário dos Estados Unidos, acusado de vandalizar carros. Segundo a imprensa, depois da prisão dele, a polícia teve acesso ao celular e encontrou conversas com o ChatGPT em que ele parecia admitir o crime. Nesse caso, não foi exatamente o ChatGPT que chamou a polícia, como aconteceu aqui no Brasil. A conversa, na verdade, virou prova depois que os investigadores acessaram o aparelho. Também teve o caso de Peteco, na Florida State University. E Peteco, porque eu não vou falar o que aconteceu, mas o que acontece nos Estados Unidos, nas escolas? Você sabe, né? A Reuters falou que depois do ataque, a OpenAI identificou uma conta do ChatGPT que acreditava estar ligada ao suspeito. A empresa compartilhou, olha a palavra, proativamente a informação com autoridades. Outro tipo de caso é quando a polícia ou o Ministério Público conseguem acesso às conversas por ordem judicial. Esse ano também foi noticiado que um juiz dos Estados Unidos permitiu um mandado de busca para obter registros de conversas de um executivo com o ChatGPT. A mesma matéria fala de decisões parecidas, envolvendo conversas com o Claude, né? Ou com Claude, da Anthropic, que com certeza a Google também tem facilidade em compartilhar isso. Afinal de contas, nenhuma grande empresa quer problema com a justiça. Esse tipo de decisão, inclusive, é o que o governo aqui do Brasil utiliza para saber o que você anda acessando na internet, mesmo que você tenha excluído o histórico. Mais uma vez, você tem que parar de pesquisar essas coisas, cara. E teve um caso no Canadá também que mostra o outro lado. A OpenAI tinha suspendido a conta de uma pessoa por conteúdo perigoso, digamos assim. Não vamos entrar em detalhes, não. Só que ela decidiu não avisar a polícia, porque a OpenAI entendeu que não havia planejamento crível e iminente. Depois, essa pessoa cometeu um crime em Tumbleweed, e o crime é de peteco também, em locais onde as pessoas vão para ter contato com professores e aprender alguma disciplina. Eu não tenho como explicar isso de forma mais clara. E o governo canadense cobrou explicações da OpenAI. Falaram assim, por que você não falou pra gente que esse cara estava planejando algo desse nível? Futuramente, talvez a tendência seja das empresas de IA cooperarem mais com a polícia para não sobrar para elas, né? Para elas não serem responsabilizadas caso algo assim aconteça. E, sinceramente, eu acho que é algo que vai acontecer muito em breve. Depois de todas essas informações, vamos para nossa dica de sobrevivência do dia. Cuidado com o que você conversa com as IAs. Não precisa ficar paranoico, meu amor. Principalmente se você não tem segundas intenções ilícitas. Meu Deus, sobrevivente, a IA sabe que eu comprei um travesseiro do Satoru Gojo mostrando o tanquinho. Sabe, mas isso não é crime. Só toma cuidado, cara. Empresas tendem a ceder informações para governos e vice-versa. Você é o elo mais fraco nisso tudo. Você é usado nisso tudo. Seus dados são utilizados. Quem sabe no que os seus dados vão ser utilizados no futuro. O governo brasileiro tem a fama de estar cada vez mais invasivo, principalmente com o Lula insistindo, e ele realmente insiste nisso, na regulação das redes sociais. Futuramente, não vai mais existir anonimato na internet. Você vai precisar logar nas redes sociais com a sua conta Gov. Já está acontecendo isso com um projeto de lei para sites de sapecagens, né? Logo, todo serviço online vai precisar ser logado com a conta Gov, ou seja, vai vincular seu e-mail, seu telefone, seu endereço, seu CPF. Você pode chamar isso de proteção ou de vigilância do governo, mas isso vai acontecer. É só questão de tempo. Pode não ser tão rápido assim,
mas esse dia vai chegar. Então seja esperto a partir de agora, mas não seja paranoico. Continua usando a IA para desabafar, para compartilhar o que você sente se você faz isso. É algo interessante de se fazer se você não tem dinheiro para um psicólogo. É melhor do que nada se você não tem acesso a um profissional de saúde. Mas seja esperto. Nem por questão de cometer crime, cara. Eu espero que você nem pense nisso. Eu tenho certeza que você é uma pessoa honesta. Mas para não usarem os seus dados contra você. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que é um exagero? Você acha que agora as IAs vão entregar tudo o que você planeja pro governo? Qual o futuro disso tudo? Sinceramente, eu não consigo ver isso com bons olhos. Então, é bom a gente ficar esperto. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Hudson, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, o Incoerentemente Absurdo, ao Iandro Borges, ao Perfil 1404, ao Guilherme Ustek, ao Ghostingnet, ao Capivarilson o Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Grow Pulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Barchi, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Danilo FS, ao Antônio Lúcio, ao Willow S, ao Ecstasy, ao Dr. Redbear, ao Jonathan, ao Caio Duque, ao Luke Furix, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Lucas Nonino, ao Glaubert Ismael, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Polo, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. O mini curso atual está sendo de oratória e é algo muito bom para você aprender a se comunicar e para aprender a aumentar as suas chances de dar certo aqui no Brasil também. Muito obrigado por todo o apoio, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e caso você tenha alguma dúvida sobre os nossos planos para você se tornar membro, você consegue ver aqui embaixo as informações de cada um. Só que, por favor, cara, não se endivida, né, e não comprometa a sua renda comigo. Os valores são bem baratos, mas também vamos ter consciência com o nosso próprio dinheiro, né? Muito obrigado por tudo, um forte abraço, um beijo pra você e não fala de mim pra sua IA, porque eu não quero ser cúmplice em alguma coisa que você vai fazer aí, cara. Valeu, um abraço.